Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa mesa, sejam bem-vindos a esse projeto que faz algum tempo que a gente está para começar a fazer e finalmente se tornou uma realidade. Sejam bem-vindos ao Influência Podcast, ao nosso podcast Influência. E eu tô aqui com os meus amigos Jonathan Nau, Gessé Branco. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo, cara. Estou muito feliz de a gente poder estar iniciando esse projeto, já sonhado há muito tempo, né? E hoje tirando essa ideia do papel. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, com essas duas feras. Ô, louco, bicho. Gente, é maravilhoso estar aqui, porque a gente só está registrando aquilo que a gente já fazia fora das câmeras, né? Só que as nossas conversas não eram gravadas. Então, é legal poder abrir o coração, conversar, fazer os outros rir, assim como a gente ri quando a gente está junto. E que legal que Deus proporcionou esse momento para a gente tirar do papel aquilo que a gente já faz. Top demais. Fora das câmeras. E uma coisa legal que a gente estava conversando aqui, né? É que, na verdade, isso aqui é um jeito de a gente eternizar aquilo que a gente tem vivenciado, aquilo que Deus tem feito nesse tempo. A verdade é que pessoas daqui a 10 anos verão aquilo que aconteceu agora, verão aquilo que Deus tem feito, aquilo que a gente tem comunicado, a forma como Deus tem trabalhado nas nossas vidas, nas nossas igrejas. E talvez para a pessoa lá na frente vai ser algo novo. Mas é que a gente simplesmente está registrando isso e eu sei que isso aqui pode tocar muitas vidas, né? Amém. E esse é o podcast Influência. Na verdade, eu sei que tem muita gente que está assistindo isso aqui, ouvindo, e já conhece o movimento, já faz parte do movimento. Mas também tem muita gente que não conhece. Então, para você que está aí na tua casa agora, no teu carro, ouvindo, assistindo, o que é o movimento Influência? É o movimento de jovens das igrejas de Assembleia de Deus Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, da nossa convenção aqui do estado, que hoje é pastoreada pelo nosso pastor Newton dos Santos, e o movimento Influência, que é liderado pelo nosso pastor Joelson da Silva. E, inclusive, ele vai estar aqui, né, no segundo episódio dessa primeira temporada, falando um pouco mais da visão, do propósito, dessa trajetória do movimento Influência e de tudo que Deus tem feito. E a gente aqui, eu, o Nau, o GC, a gente faz parte da equipe de liderança, e a gente estava vencendo isso já desde o começo, né? 2018. 2018 você já estava lá servindo, né? Tava. GC, tu estava também... 2018 eu estava como assistindo. Participando, Isso. 2019 eu já entrei. Sério? Foi. Lá. Eu lembro. Tava lá. Eu lembro levantando a mão. Tudo. Em 2020, que veio a pandemia, É. para conferência online, que aí mesmo você pegou para valer. Porque foi em Blumenau? Isso. Foi em Blumenau. Entendi. E teve a parte toda de estrutura de transmissão, daí de lá para frente você... A gente entrou junto. Eu fui Veio chamado com em tudo. 2018 para fazer a parte de produção de vídeos, né? Aham. Até foi o primeiro desafio nosso da agência, o Márcio que está ali atrás estava junto, de fazer uma edição real time. Então a gente tinha o desafio de captar aquilo que aconteceu. A gente fez uns 7 vídeos daquela conferência, tudo no final de semana. Então a recepção, a galera chegando, captava, já editava e postava tipo 1 hora depois do vídeo. Então foi assim que eu tive esse primeiro contato. Eu fui para trabalhar na conferência e acabei Incrível, né, cara? aquilo Eu que acho que isso é aconteceu mais lá. comum. As pessoas que entram para o movimento Influência entram trabalhando. Né? Sem muita pandemia. expectativa, né, Não, cara? Eu fui lá, um evento de jovens, vamos ver o que vai acontecer lá. Comigo foi, pandemia, não pode fazer nada, tal, só pode live. Então, vamos arrancar os bancos da igreja de Blumenau e vamos fazer um grande estúdio aqui. Vamos fazer o lugar que tinha disponível e foi um... Gessé foi lá na nossa cidade, na verdade, a gente estava conversando, surgiu o assunto Movimento Influência. E aí, cara, a gente pode fazer isso aí. E pronto, e de lá para cá... A gente tem vivenciado esses anos juntos aí, na frente do trabalho, fazendo parte da equipe. E é engraçado, né, cara, a gente olhar para trás. 2018, tudo muito novo pra gente. Sim. Né? As pessoas vindo assim, o que é isso, né? O que Deus quer fazer aqui? E tudo que a gente experimentou nesses anos. Aquilo que a gente tem aprendido, né? E com certeza muito que aprender. Mas como é especial olhar para trás e já ver em pouco tempo, em 6 anos aí de Movimento Influência, Sim. frutos daquilo que Deus tem feito. Sim. É muito especial. E o propósito do Movimento Influência nada mais é do que, de tantos propósitos, né, que o Movimento Influência ele cumpre, talvez o grande propósito é despertar uma geração que seja apaixonada pelo Espírito Santo, que tenha intimidade com Jesus e que conheça o propósito de Deus e seja uma influência na sua realidade, manifestando o reino de Deus. É esse o propósito. Então, é por isso que aí a gente aparece com o Movimento Influência. Não é só uma conferência. Não é só um evento, né? Que Isso. acontece Não é uma só um vez por evento. ano.
A gente estava conversando antes que movimento, influência do grego. A etimologia da palavra é um grande chute em você para que você seja catapultado para dentro da sua realidade e você venha ser uma influência dentro daquele lugar. Isso que é um movimento. Então, você vem nas nossas conferências, ou seja lá o que o movimento de influência faz, e a gente dá um grande empurrão em você. Então, não é, o movimento de influência não é o evento. É o que acontece quando termina o evento. Até porque a gente tem outras coisas além do evento, né? Nós temos o livro, nós temos as nossas redes sociais, a gente tem as mentorias. É isso aí. É que, na verdade, começou com a conferência e Deus tem feito muitas coisas através da conferência, mas a gente gosta muito de sempre falar nas nossas conferências, nas nossas mentorias e no livro, que é muito mais do que isso, do que um final de semana, do que uma experiência sobrenatural de um dia. Embora eu sei que isso marca as nossas vidas de uma forma e potencializa aquilo que Deus quer fazer. Porém, a ideia é que, além disso, você esteja se movendo na tua realidade. Então, é por isso que a gente procura, como movimento, ter essas ferramentas, né? Uma mentoria, um livro, e o podcast tem esse propósito. Eu tenho a plena certeza, a gente tem a plena convicção, que essas conversas aqui nessa mesa, as pessoas que aqui estarão, falando do que Deus está fazendo, daquilo que a gente acredita, isso aqui vai influenciar você que está aí na tua casa agora, você que está ouvindo isso, a se mover nos propósitos de Deus e ser uma influência na tua realidade e manifestar o reino de Deus. Então, é para isso que surgiu esse podcast. Tem muito podcast hoje, cara. Mas a diferença é que tudo que a Uma Desk faz é intencional. Então, tem uma galera iniciando podcast, tem uma galera fazendo podcast, mas está fazendo por quê? Porque é hype, porque a galera curte. Não, a nossa intenção é realmente que o DNA do movimento influência, ele venha estar também inserido nesses podcasts. Exatamente. Que é movimentar a galera que vai escutar. E às vezes isso é uma tensão, né? Que você pensa, poxa, temos que fazer, mas tem tanta gente falando já, tem tanta gente fazendo. Você é abençoado por muitos podcasts hoje que tem aí. Você também é prejudicado por muitos podcasts hoje de gente que não está se movendo por propósito. Então isso é muito claro pra gente. Esse podcast não foi criado só para fazer aquilo que todo mundo faz, porque tem que ter um podcast. Isso aqui é para que a gente continue comunicando aquilo que nós acreditamos, a gente continue honrando o que Deus está fazendo e, consequentemente, influenciando pessoas a se moverem nisso. E só está rolando agora exatamente por conta disso, porque tinha tempo para isso acontecer. Né? A ideia já havia, a gente já tinha conversado sobre isso há muito tempo. Mas se você for fazer apenas por um movimento de fazer o que todos estão fazendo e você não ser influente nisso, cara, você só vai estar fazendo mais movimento. E é por isso que está saindo agora, por isso que a gente começou agora. Teve um momento de preparo, vamos sentar, vamos ver o que Deus está direcionando a gente. Então, não é simplesmente chegar e fazer. A gente tem que fazer no tempo que Deus quer que a gente faça. E é muito importante que você que está nos assistindo se inscreva no nosso canal. Chama bem forte. E também, até porque, para você receber, você que está me vendo aí, presta atenção. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Não, mas é sério. Se você não se inscrever, você vai ficar por fora dos outros conteúdos que a gente vai gravar hoje aqui também. Então, nem sempre você vai receber aquela mensagem no Instagram, aquela notificação. Então, se você se inscrever no nosso canal, você vai fazer parte disso. Sempre que sair um novo vídeo, você é notificado. E já tem muito conteúdo no nosso canal. Você que já participou das nossas conferências, ou você que ainda não participou, tem muita coisa, tem ministrações completas dos nossos preletores, dos louvores. Então é muito importante você dar uma olhada aqui e também compartilhar isso que a gente está vivendo com os seus amigos, tá? Se foi bom, se foi útil para você, compartilhe, isso é muito importante. Porque se chegou em você, é que alguém compartilhou, de alguma maneira chegou até você. Então, se você não está entendendo direito o que é o movimento de influência, o que é isso que a gente está falando, é exatamente isso. Entra nas nossas redes lá. Confira, está tudo lá. Confira, nosso Instagram também, @Movimento Influência, lá vai ter os links disponíveis para você. E fique por dentro aí de tudo que está para vir. Esse ano é um ano muito especial, muita coisa saindo do papel, vai ser um ano muito especial. Mas para a gente começar, né? Vamos lá, vamos conversar um pouco. Para entrar num assunto que a gente quer falar hoje. A gente quer falar hoje sobre algo que nós cultivamos muito como Movimento Influência. Isso aqui já está evidente desde o início desse episódio, né? Igreja local. Para a gente começar a falar sobre isso, vamos conversar um pouco sobre como é que está o nosso tempo, no que a gente tem dedicado esforço hoje, né? Onde é que a gente tem se movido. Porque, embora a gente faz parte do Movimento Influência, cada um aqui está numa cidade. É diferente a gente estar numa igreja local exportando algo da igreja local, mas aqui cada um está numa cidade, cada um tem as suas funções, cada um tem as suas demandas, e a gente realmente
está no movimento de influência porque acredita no propósito daquilo que Deus está fazendo através disso, né? Mas fala pra gente, não, como é que tá a tua vida, cara? Como é que tá a tua família? Como é que tá a tua casa? Tá O que uma você loucura. tem feito, mano? Cara, eu sou aqui de São José, né? A cidade que sediou a última conferência. E eu sou o líder de adolescentes aqui na minha cidade. Inclusive, a minha coordenadora tá ali, ela vai gravar um episódio também. E hoje nós temos o nosso grupo de adolescentes ali na congregação do Bela Vista. É uma congregação relativamente pequena, 150, 200 pessoas, cabem ali na minha igreja. E eu sou líder de adolescentes ali juntamente com a minha esposa. A gente se reúne toda sexta-feira e nós temos uma galerinha aí em torno de uns 80, 100 adolescentes com a gente toda sexta-feira. Já estou há 2 anos ali. Legal, cara. E desde que comecei meu ministério, eu atuo na igreja local com adolescentes. É uma característica do meu ministério, sempre atuei. Comecei com jovens, mas logo em seguida já me direcionei para trabalhar com esse público em especial. E até hoje respiro isso, vivo isso. Toda semana estou inserido nessa realidade. Gosto muito, inclusive, de Que fazer legal. parte. Já esteve envolvido também com os adolescentes da nossa convenção. Estado, do né? Estado. Sim, já participamos de alguns livros que foram escritos para líder de adolescentes. Nós tivemos o prazer de fundar um projeto que até hoje é muito importante aqui na cidade, que é o Move Team, que é o nosso projeto de adolescentes a nível de cidade. Eu e a minha esposa começamos isso lá atrás. Hoje não somos mais os coordenadores, né? Deixamos esse legado de transição. Somos líderes locais na nossa igreja, trabalhamos lá na nossa congregação semanalmente com os nossos adolescentes lá toda Legal semana. demais. Galera do Movitim, um abraço. Pessoal, muito massa. É nóis. Legal. Agência de marketing também, né? Sim, sou empresário, casado há 10 anos. Tenho 2 filhos, o Matias e o Joaquim. Os 2 já nasceram com 60 anos, né? Por conta da idade. O Matias tem 3 anos e ele fala: pai, eu tô tão cansado. Filho, junta os brinquedos. Não vai dar, pai, eu tô muito cansado. É o nome, cara. Cuide com o nome. Cuide com o nome do seu filho. Você que é jovem, vai casar, mano. Estão Escolha brincando, bem o tá? nome. Todos os Joaquins que estão assistindo, você é especial, Todos cara. os vovôs que se chamam Joaquim, muito obrigado por estar aqui com a gente. O movimento é de jovem, mas você... Tá, tô brincando. Mas que legal, cara. Que legal. Gissé, e aí? É isso. Cara, então, eu estou aí indo para 7 meses numa nova realidade. Então, eu, desde que saí do seminário, permaneci em Blumenau. Fiquei ali praticamente 13 anos. E agora está fazendo 7 meses que eu estou numa realidade. Eu estou sendo um pastor de uma igreja local, aqui em Canelinha. Então, eu saí de uma cidade de 350 mil habitantes e agora estou numa cidade de 12 mil habitantes. Quase a né? mesma coisa, mano. Então, o que eu reunia de jovens numa sexta-feira à noite é o que tem na minha igreja sede Nos domingo à domingos. noite. Domingos à noite. Uhum. Né? E, cara, isso está sendo fenomenal. Né? Que legal, Tá sendo mano. muito bom, assim, essa experiência. Então, esses 13 anos cuidando de jovens, se bem que 2 anos eu trabalhei com adolescente. Sério? E aí No depois, Força Team? Na Força Team, junto com o pastor Lidiel. Daí depois peguei o início do pastor Ricardo. Então, esses anos que eu passei ali cuidando de jovens, e depois quando eu peguei a liderança geral de jovens do Unimovimento, eu não tratava apenas de jovens, né? Que muita gente olhava, ele era pastor de jovens, agora vai ser pastor de gente. Né? Sim. Não, eu já pastoreava gente. né? Não, Mudou nada. Eu já cuidava de jovens que eram casados. Os jovens ouvindo isso. Poxa. Tem disso, né? Então, inclusive, o pessoal tem esse pensamento de que agora eu fui promovido, né? Você está crescendo no ministério. Não, gente, o ministério ele não é uma promoção, né? Você não vai crescendo. Deus vai te levando para lugares diferentes, em momentos diferentes. E então, quando eu cuidava de jovens, eu já cuidava de líderes também. Então, esses líderes tinham seus 40, 50 anos e, por vezes, eu cuidava dos problemas deles, dos filhos deles, problema de pai, problema de mãe. Então, hoje eu estou nessa realidade, né? E está sendo uma aventura, né? Com seus desafios, mas para você que é líder de jovens, cara, cuide muito dos seus jovens, deixe eles tocarem você, seja seu instrumento na vida deles, porque eu fazendo isso me ajudou muito hoje a estar cuidando da igreja como um todo. Então, Das famílias, enfim. Das famílias em todo, né? Então, a gente recebe um adolescente com problema e daqui a pouco ele sai do seu gabinete e entra um irmão de 50 e poucos anos que está com outro problema. Então, você vai vendo, só muda a idade. Os problemas, eles estão ali, só muda a idade e a abordagem que você vai fazer. Então, mas, enfim, hoje eu estou cuidando de igreja,
estou gostando demais disso. Antes eu só tinha um ministério, hoje eu preciso estar olhando para todos os ministérios e eu acho que essa é uma vantagem que existe no meu ministério. Como eu fui pastor 10 anos de um ministério específico, hoje eu olho para a igreja a partir dos ministérios. Uhum. Então, eu tenho uma preocupação muito grande de saber quais são as necessidades deles, porque eu sei o que é você estar lá no ministério, precisar de algo. Poxa, quando você queria que já viveu isso, né? Eu já vivi isso. E eu estou vendo que isso está sendo muito bom para o crescimento da igreja local. Legal. Porque eu estou olhando para os ministérios. Então, eu vejo uma igreja a partir dos ministérios. E eu não vejo a igreja e depois eu vejo os ministérios. Entende? Então, a nossa igreja é uma igreja que funciona assim. Né? Então, isso está sendo muito bom. Legal. Mas demais, e cara. Você, Josué? Não, peraí, Gessé. Coisa que é importante... Vamos parar de falar de mim, vamos falar de você. Que eu estou ficando constrangido. Uma coisa que é importante, cara, pra quem não sabe, mas o Gessé é um cara que tá sempre muito nos bastidores da conferência. Você é um cara que gosta de mídia, mano. O cara gosta de montar as coisas, de... Transmissão, mano. iluminação. Então o Gessé sempre teve essa veia também. Você já trabalhou com muito tempo com mídia também, né, cara? Sim. Na tua igreja, parte de estruturar... transmissão, mídia, você sempre esteve envolvido com isso? Paralelo ao Ministério de Jovens, né? Então, eu criei o departamento de mídia de Blumenau. Então, o departamento de mídia lá, o pastor Ledial iniciou, passou para mim e quem estruturou ao longo de 7 anos fui eu junto com uma equipe. Então, eu me apaixonei, né? Por isso aqui, câmera, microfone, iluminação, projeção, transmissão. Você já chegou aqui, o negocinho operacional. Você vem cá, mano. Você já pegou o fone aqui, já mudou as paradas. Pronto, tá funcionando. E é muito bom pro sinal, né? Massa, muito excelente, massa, cara. E pai de 2 lindos filhos e Deus. Agora tá vindo aí, né? Então, cara, eu sou pai da Lauren, né, que vai fazer 6 anos. Eu sou pai do Natan, que vai fazer 3 anos. E eu sou pai da Luísa, que ainda há de nascer. Então, nós estamos aí com os nossos 3 filhos e só falta mais 4 pra gente conseguir... Pra bater a meta. A meta dos caras é 7 filhos, meta. mano. Aí quando tu bater a meta, tu dobra a meta. Tu dobra a meta. Eu dobro a meta ainda, em nome de Jesus. Eu não, cara, pegou a referência? Eu fico olhando eu fico olhando o Instagram daquelas famílias gigantes, eu fico, cara, que legal, mano, eu queria isso pra mim. Eu tenho medo, cara. Eu quero isso pra mim. Então, eu não sei se a minha esposa quer isso pra gente, né? A minha esposa, cara, eu tô casado vai fazer 1 ano. Beijo, amor. Te amo. Minha digníssima esposa, Juan. Não fazia 1 ano, cara. Meu Instagram, meu direct é só Reels de bebê, mano. Uau. Então ela já tá aqui, tá assim, vendo, só né? falta terminar a faculdade de odontologia. Sim. Mas Vai nascer um anjinho. Quem me proporciona tudo isso é que eu sou casado com a Sheila, né? Então, a Sheila... É muito cara... bom citar. Tu viu a declaração dele e se sentiu pressionado. Não, velho. eu não quis colocar pressão. É que assim, ó, entendeu? mano, cara, a Sheila, velho, meu, fenomenal, mano. Pensa, ela é escritora, cara. Tá bom, cara, Gessé, ela é tá bom. pregadora. Tá bom. Cara... a minha mulher, cara, Obrigado, Gessé. A minha mulher... Quer falar um pouco da Laura? Obrigado, Gessé. Quer falar alguma coisa do... Não. Pois é, quando você fala Laura, eu nunca sei se tá falando da minha filha ou da esposa dele, cara. Poxa vida, cara. Tá, e aí você, Josué? mano, hoje eu tô muito feliz, cara. Primeiro, feliz de estar com vocês. Como se estivesse começando o podcast agora, né? Uhum. Mas a gente tá hoje em Tubarão. A gente mora em Tubarão, hoje a gente serve a nossa igreja local. A gente está envolvido hoje em algumas áreas da igreja. A gente está servindo junto com o meu pai, né, o meu pastor, o pastor Joel, que também lidera o Movimento Influência. E hoje a gente tem vivenciado algo muito especial na nossa igreja local. O Senhor tem feito grandes coisas. A gente está envolvido com o Ministério de Adolescente. A gente está estruturando um time e o nosso Ministério de Adolescente. A gente estava até semana passada com a tribo, o pessoal dos jovens, agora transicionamos. O time de mídia também, a gente está com um projeto de mídia lá na nossa igreja, a parte de louvor e adoração, a The Music, e fora isso também servir nossa igreja central, né, junto com o nosso pastor, o pastor Eduardo. A gente está ajudando no pastoreio da nossa igreja sede, e paralelo a isso, envolvido com algumas outras coisas, com um projeto nas escolas, o RP Escolas, que é um projeto de conscientização nas escolas, onde a gente traz diversos assuntos, mas no fim de tudo a gente prega o evangelho. Então, a gente tem uma parceria com a Secretaria do Estado e a gente tem atendido a nossa região com isso. Legal. E fora isso, o Movimento Influência, as nossas canções também, inclusive Spotify, procura lá, Josué, ouçam as canções, cara, para que o Senhor possa abençoar a tua vida. A gente está fazendo um pouco de tudo, Deus tem nos dado o privilégio de se mover de diversas formas, mas muito grato a Deus. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação.
como é bom você participar do que o Senhor está fazendo. E de diversas formas. O Senhor chama, a sua multiforme graça se manifesta em diferentes pessoas, de diferentes jeitos, e eu sou muito grato a Deus por isso. E até, é por isso que a gente começou com essa conversa aqui, porque para ficar bem claro para o pessoal, que todo mundo hoje que está no Movimento Influência, isso aqui é uma coisa que é muito evidente, e que a gente cultiva como um valor. Todo mundo que está no Movimento Influência hoje é alguém que está se movendo na sua realidade local, na sua igreja local. Porque nós acreditamos muito na importância da igreja local e que a igreja local é uma resposta de Deus para a humanidade. É através da igreja que Deus se move na humanidade, através da igreja, das pessoas, né? Não necessariamente da instituição, mas que a gente tem o privilégio de ser aperfeiçoado, de também poder ser instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. E a gente queria falar um pouco sobre isso, cara. Como vocês veem isso hoje? Porque é um desafio. A gente vive num tempo onde fala-se muito dos desigrejados, das pessoas que pensam, cara, legal, eu ouço um podcast, isso aqui já me edifica. Eu ouço um louvor no meu quarto, isso aqui já é bom para minha espiritualidade. E tudo bem, não desconsiderando o valor dessas coisas. Mas existe uma importância, uma necessidade urgente de que a gente tenha esse interesse em estar pertencente à igreja local. Como é que vocês veem isso hoje? E o porquê da importância disso? Cara, essa é uma realidade do nosso staff. Todo mundo trabalha na sua igreja local. E é engraçado que a gente tem várias frentes, né? Então, a gente tem desde pastores que trabalham ali, a gente tem líder de jovens, de adolescentes, teatro, a gente tem pessoas mais voltadas para a área da mídia, que atuam ali no Instagram, na sua igreja. E isso é uma característica do staff. E eu vejo a igreja local como algo muito importante para que a gente tenha raízes dentro da nossa fé. Sabe? Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Ainda que a gente tenha hoje, nesse mundo digital que a gente vive, muitos conteúdos à disposição. Então, você quer ouvir quem é o maior pregador dos Estados Unidos? Você vai digitar 3, 4 palavras no YouTube e você vai conseguir ouvir uma pregação daquele cara. Isso 20, 30 anos atrás não era uma realidade. Qual música você quer ouvir? Cara, é muito simples. Você escreve 2 ou 3 palavras, você tem acesso a isso. Mas a simplicidade da igreja local, o fato de você sair da sua casa e conviver com outras pessoas, isso o mundo digital não consegue te oferecer. Ainda que você faça uma videochamada, ainda que você assista a melhor pregação do mundo, ainda que você tenha, sei lá, cara, o melhor louvor disponível enquanto você está lavando a louça, você não tem aquilo que a gente chama de comunhão na sua plenitude, de fato que é uma comunhão, que é sair da minha casa e conviver e socializar com outras pessoas. E isso eu consigo fazer facilmente. Até eu dei uma preferência para a igreja que eu estou hoje, eu congrego lá, e é uma igreja pequena, sabe? Eu já congreguei na sede, é uma característica minha. Eu não gostei muito de conviver na sede. Eu, Jonathan, minha família. Ixi, treta. Cara, Jonathan, e geralmente não. eu vejo um anseio da galera de querer ir pra sede, sabe? Sei lá, porque tem uma luz melhor, ou porque tem... Eu nunca busquei isso, cara, na minha essência. Eu sempre quis que terminasse o culto e ficasse aquela galera conversando no final, tipo, por horas lá no final, e de vez em quando a gente marcar de fazer alguma coisa, da gente se encontrar e ter aquelas reuniões de obreiro e ter aquelas coisas. Eu gosto de viver a igreja local, a tia das crianças lá. Não que isso não tenha na sede, também tem. Mas por serem mais pessoas, eu não me sentia tão pertencente como eu me sinto na igreja que eu estou hoje, sabe? Então, cara, eu acredito que comunhão é isso, sabe? A igreja local, ela te oferece aquilo que o mundo digital não te oferece. É a fala do vida na vida, né? Que é na vida de outra pessoa que você vai ser ministrado, que você vai ser cuidado. E eu, por ser pastor de sede, esse tempo que eu fui lá... Agora lá o corte vai ficar bom. Em Blumenau, cara, as pessoas vinham porque dava problema na congregação. Provavelmente foi o que aconteceu com o Nau. Ele discutiu com o pastor, daí foi pra Jamais. sede. Não, mas a sede, geralmente, ela recebe as pessoas que estão com algum tipo de frustração, tal, ou não, tá buscando algo que... Ou chegou na cidade, né? Geralmente procura. Eu sempre tinha essa fala, eu disse, olha, aqui na sede é o lugar perfeito para você se esconder. Igrejas grandes são os lugares perfeitos para você se esconder. Porque as pessoas entram, saem, é muita gente para o pastor visualizar quem que é e tal. Então, se você quiser vir aqui e você não servir, se você quiser vir aqui assistir o culto e ir embora, ninguém vai te impedir disso. A pessoa
tem que ter uma disponibilidade para ela querer se integrar, né? uma Pra ela proatividade procurar, de ela se tem que ter envolver. uma iniciativa da própria pessoa. Essa é uma característica não de sede, essa é a característica de igrejas grandes. Então, eu converso com pastores que são pastores de mega igreja e todos eles falam isso. Olha, a nossa maior dificuldade é fazer com que a gente venha gerar vínculo entre as pessoas. Dificilmente uma igreja de congregação pequena vai ter essa dificuldade. Por quê? Vem uma pessoa nova, facilmente você vê que ela é nova. Né? Eu já cometi essa gafe de chegar para uma pessoa e dizer: poxa, é a primeira vez que você está vindo aqui. Seja bem-vindo. Não, eu já venho aqui há mais de meio ano. Né? Não na realidade que eu estou hoje, mas na realidade que eu estava inserido. Sim. Por quê? Eu nunca vi essa pessoa. Igreja muito grande. Esses dias, minha mulher falando que uma mulher da igreja chegou e ela foi entrar na recepção, e é um adolescente que entrou na recepção falando: seja bem-vindo, você é nova, já conhece a igreja. Ela congrega há 10 anos na igreja, cara. Então, assim... É difícil tu saber. não tem esse todo vínculo. mundo, né? Só porque, assim, mesmo diante dessa realidade, eu acho que isso manifesta, né, as diferenças entre realidades. Cada igreja você vai perceber como que cada uma tem o seu DNA, como cada um flui de uma forma, mas independente do lugar, não tem como negar que a igreja local é um lugar onde você é desenvolvido. Uhum. Eu terminei de ler um livro agora, que é o livro Enraizados. O nome do livro é Enraizados, lugares ocultos onde Deus desenvolve você. E, em resumo, o livro fala sobre 3 solos que a gente precisa estar semeando, vivendo, cultivando, para que a gente seja desenvolvido. Ele fala os 3 solos: o solo da comunidade, o solo do serviço e o solo da intimidade com Deus. E é real. A tua intimidade com Deus, você vivendo esse relacionamento com Deus, o Senhor vai trabalhando no teu caráter, no teu coração, te levando a experiências com Ele. Na comunidade, isso aqui se manifesta nos teus relacionamentos. Então, o lugar de comunidade é um lugar que nós precisamos estar. Então, eu saio de uma conferência Influência e é muito legal. Tudo que Deus fez, uma estrutura incrível, muitos jovens, muitas pessoas de diversas cidades. E eu volto daí para minha realidade. Às vezes a crise, eu ficar no meu quarto falando: cara, como aquilo foi lindo. No próprio seminário, quando você faz uma escola de missão, eu conheço pessoas que passaram por uma escola de missão por 1 ano, estudaram lá, tiveram experiência com Deus, voltaram para sua realidade e elas ficam vislumbrando aquilo que viveram. Foi tão incrível, mas não se abriram para viver numa comunidade. E às vezes isso pode acontecer por diversos motivos. Por eu não querer me abrir para me submeter a alguém, por eu não querer entender os processos que a minha comunidade passa, porque a comunidade me desenvolve. É lá onde eu tenho que me submeter a um pastoreio. Eu sou desafiado, né? Sim. Eu tenho que me submeter a um cuidado. Eu tenho que olhar coisas que eu falo: cara, isso aqui não está tão certo, mas eu tenho que entender que às vezes é o processo que Deus está fazendo, transformando, e eu tenho que me inserir nisso, fazer parte disso. Então, por que a gente acredita que estar enraizado numa igreja local é importante, vivendo isso? Porque isso, primeiro, nos desenvolve. Eu preciso estar me alimentando, sabe? Eu preciso estar alimentando daquilo que eu gosto, de uma palavra boa, mas também de uma palavra que eu não vou gostar tanto, porque vai confrontar a forma como eu estou vivendo. Uhum. Eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso ter um tempo de mesa onde eu chamo os meus líderes, eu falo com os meus pastores, eu falo com os meus amigos, falo: cara, estou passando por isso aqui. Esse lugar onde você se abre para que você seja desenvolvido. E uma das formas em que Deus nos desenvolve é através da comunidade. Sim. Então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, a comunidade, estar na comunhão nos desenvolve, não é mesmo? Tudo que eu sei, cara, ministerialmente falando, eu aprendi na igreja local. Tipo, comecei, eu lembro de ter muita sede, ter muita vontade desde adolescente. Eu aceitei Jesus com 10 anos, minha família não é cristã. E comecei na igreja que ficava 3, 4 quadras perto da minha casa. Um amigo me convidou um dia, o William Schneider. E eu fui na igreja com ele, no encontro de adolescentes. Inclusive, eu tive a oportunidade, eles são pastores lá em Blumenau, não sei se ainda estão, o Eric. Ele era pastor de uma igreja lá em Blumenau. E ele foi meu líder de adolescente aqui em São José. Eu tive a oportunidade de pregar na igreja dele, muitos anos depois, quando eu já estava ministrando, sabe? E eu lembro que eu comecei a frequentar a igreja e, cara, aquilo me chocou, sabe? Uma família que eu não tinha, que agora faz parte da minha vida. Uhum. E eu tinha muita vontade de servir. Eu lembro que a primeira função que eu tive na igreja, eu era o operador do ar-condicionado. Eu controlava a temperatura da igreja. Então, cara, eu chegava, irmão, tá muito frio aí ou tá tranquilo? Uhum. Amém? Eu ia no de trás, e aí, pra ti, como é que tá? E aí até o pastor falou: para de atrapalhar o culto, tá? Vê mais ou menos. Mas eu tinha vontade de fazer. E hoje você é pastor de adolescente. Olha o que Deus faz com a gente. Eu era só um irmão da igreja. Você era só mas um controlador de não desconsiderando, tá? Toda igreja tinha que ter o ministério do ar-condicionado, cara. Fica muito Imagina frio, o pastor não recebe aquilo que Deus quer, mano. E que legal essa sua atitude. Ei,
Olha a preocupação que você tinha. Aí ajudei no som. Na época, a mesa era muito simples da igreja. Basicamente, eu só ligava tudo e colocava para cima e para baixo. Não tinha nenhum... Apertador de botões. Apertava, mas alguém tinha que apertar. Ela não fazia sozinha, né? Eu lembro que eu já tinha essa habilidade gráfica, de designer gráfico, desde muito cedo. Eu fiz um curso, minha mãe colocou num curso de informática com 12, 13 anos, e eu aprendi a mexer no CorelDRAW, mano. Então eu sabia fazer umas artes. Já ouviu falar, Zaf, no CorelDRAW? E aí, cara, eu lembro que a igreja, tipo, era aqueles projetor ali de... que tu colocava aquelas lâminas. Como é que se chamava? Sim. Data show, não era? Não, retroprojetor. Retroprojetor. Sim, cara, a menina colocava do avesso, cara, o louvor ficava de cabeça para baixo. As irmãs começavam a cantar de trás para frente. Né? Aí eu lembro que o pastor comprou esse projetor moderno que a gente tem hoje, né? Data show. O Data Show, isso. E aí, cara, eu fazia as artes, aí tinha uma época que lançou um programa que deixava um vídeo, né? Cara, e não tinha Canva na época. Não tinha Canva. Nossa, mano, era tudo feito... No CorelDRAW ainda tinha que travar o computador. Ainda. Mas, pô, hoje eu trabalho com isso. E quem que me deu a oportunidade de desenvolver o que eu estava aprendendo num curso? Não foi meus parentes empresários. Não foi, tipo, a comunidade local, os empresários da minha região. Foi meu pastor. O pastor falou, não, pode fazer. Ou a gente vai fazer um evento de missões. Será que tu consegue fazer um cartazinho para o pastor mandar aqui no MSN aqui para as pessoas, sei lá, postar no Orkut? Então, ó, não é comum, ou melhor, não é incomum eu ser abordado no final de uma conferência influencer por pessoas assim, ei, como que eu posso servir com vocês? Ó, desde servir nas câmeras, que é a minha área ali, ou em alguma outra área, até de cantar. Ou como que eu posso cantar lá no lugar do Josué? Então, a pergunta que eu faço fica esperto aí, José. Esperto, Fica ligado aí, puxar o tapete. Não, a pergunta que eu faço, o que você está desenvolvendo na sua igreja? O que você faz lá na sua igreja? Geralmente, vem aquela desculpa, não, é que lá na igreja não recebo oportunidade, tal. Então, se você é essa pessoa que fala que a igreja é o problema, então você precisa ter a seguinte a visão. Você está num solo, que tem a ver com o que o Josué falou. Você está num solo. Outras pessoas também estão plantadas nesse solo. Se existem outras pessoas frutificando onde você está plantado, então o problema não está no solo, o problema está na árvore. Está em você, perfeito. Está em você, certo? Perfeito. Então, tipo, cara, você está lá, tem um monte de pessoas se desenvolvendo, frutificando, crescendo, porque muitas pessoas querem estar aqui, querem servir com a gente, com essa possibilidade de, poxa, movimento influência, fazer evento para tantas pessoas, tal. Mas, cara, ninguém sabe como que é a nossa vida lá, entende? Quem me vê lá fazendo a direção, não sabe do meu rolê lá na igreja, né? Domingo passado à tarde eu estava lá colando coisinhas atrás da E nós nunca trouxemos ninguém por conta Do apenas nome. das características e das habilidades. Então, cara, tem um cara ali que ele é expert nisso. O pastor Jorge sempre fala assim, mas você está caminhando com a gente? E o coração? Está conectado Entende? com aquilo que a gente não tá vai chamar vivendo. alguém porque ele é o melhor de todos. Claro que a gente busca a excelência, depois a gente até pode falar sobre isso, mas tem muito mais a ver com a intenção, com o coração e com o que esse cara já está fazendo. Né? É legal falar sobre isso, cara, porque o propósito do Movimento Influência nunca foi ser um movimento e um rolê onde as pessoas olham e falam, quero estar lá, quero estar naquele palco. E é por isso que a gente fala, não é uma conferência, não é sobre o evento, não é sobre você estar lá. Eu acho que isso é tão especial na nossa cultura de bastidor, porque você... quem caminha com a gente sabe, o cara que canta lá em cima é o mesmo cara que fala, mano, conta comigo pra próxima. Não, nem que seja pra limpar banheiro, eu quero estar participando disso. O cara que tá fazendo a direção, ele tá tão quebrantado quanto o cara que tá lá colocando café na sala dos voluntários. O cara que tá fotografando, ele tá tão empolgado com aquilo quanto o cara que tá lá na recepção segurando plaquinha e falando, cara, seja bem-vindo, porque cada um sabe do seu papel e cada um entende isso porque já vive, de certa forma, na igreja local. E assim, isso aqui você que está ouvindo já conhece o Movimento Influência, você que já caminha com a gente, você que não conhece também. O nosso desejo não é que você se mova pela conferência, mas é que, na verdade, você sabe que você já faz parte. Quando alguém pergunta, o que eu preciso fazer para fazer parte do Movimento Influência? Sim, cara, se você está servindo a igreja local, você já faz parte do Movimento Influência. A vontade mesmo é que não precise mais de conferência. Sim. Porque a conferência só serve para apontar para um propósito. Cara, Deus nos chamou para esse tempo onde Ele te plantou para que você venha frutificar e se mover naquilo que Ele está fazendo. Então, se isso chega na plenitude, não precisa mais de conferência, a gente não precisa mais estar indo para
para Piratuba, para São José, ou seja, onde for a cidade que vai ter conferência. Por quê? Porque todo mundo já entendeu o propósito. Então, assim, você que está ouvindo isso aqui, se você falar, cara, eu quero viver a vontade de Deus na minha cidade, onde eu estou plantado, você faz parte do movimento de influência. Você já está se movendo, influenciando a tua realidade. E esse é o nosso desejo. E às vezes o pessoal pergunta, poxa, cara, mas por que então é esse pessoal que vai? Nem a gente tem essa resposta. É muito o que você falou. O pai, o pastor Gelson, ele sempre fala, tá caminhando com a gente? Como é que tá o coração? Conhece? Tá numa igreja local? Então hoje as pessoas que estão caminhando nisso, é gente que está na igreja local, a gente se conheceu às vezes numa mesa conversando, a gente começou a receber testemunhos do que aquela pessoa está vivendo. Então, tudo é muito assim, não tem um crivo e um critério de, não, esse cara é bom porque ele é bom, ele vai. Acima de tudo, como é que está o teu coração? Sabe? Então isso é importante por quê? Porque a gente reconhece o valor que existe na igreja local. Não só para nos desenvolver, não só para nos aperfeiçoar. Porque a verdade é que na igreja local, cara, você sai de uma conferência e você volta para tua semana, daqui a pouco aquela chama que você experimentou num final de semana, ela se apaga. Você está na tua casa. E sabe onde é que é o lugar que Deus às vezes te reveste com uma unção para você continue se movendo por um propósito? É na igreja local. Sim. Tem um texto, cara, não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente sempre fala aquele texto, né? O quão bom e quão suave, em Salmos. O quão bom e quão suave. É que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso. Que desce sobre a barba de Arão. E às vezes a gente sempre fala isso, né? E uma vez eu fui preparar uma mensagem sobre comunhão para nossa igreja local. Eu pensando, cara, o que tem a ver a barba de Arão com comunhão, mano? E aí eu aprendi algo muito especial. Porque o óleo que era derramado sobre o sacerdote, sobre a barba, sobre o corpo, sobre a cabeça, representava a unção, que Deus estava capacitando aquela pessoa para o cumprimento de um propósito. Então, quando o salmista ele fala isso, é tão precioso a gente estar em união, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. É como o óleo que representa a unção que nos capacita para que a gente viva um propósito pelo qual Deus nos chamou. A mesma função do óleo que a unção que reveste alguém para capacitar para um propósito de Deus, isso aqui está presente no ambiente de comunhão. Então, é por isso que você chega num culto, você chega lá às vezes, cara, não estou empolgado, mas numa palavra, numa conversa como essa, num abraço, você sai tão empolgado, cara, vamos viver a vontade de Deus, o propósito de Deus. Por quê? Porque nesses ambientes de comunidade existe uma unção que toca a nossa vida e faz a gente voltar para o nosso cotidiano tão empolgado para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Por quê? Porque na comunidade existe a unção, na comunidade existe renovo. Então a comunidade ela nos desenvolve, mas não só nos desenvolve, como ela nos dá a oportunidade de ser um instrumento de Deus para tocar a vida de outras pessoas. Não é mesmo? E aí vem uma questão também que é importante, Josué e Gessé. Talvez o jovem que esteja nos ouvindo ou assistindo, ele fala, cara, mas beleza, eu entendo isso, né? Eu até entendo que a igreja local é onde Deus quer que eu esteja, onde Deus quer que eu atue, mas, cara, me falta oportunidade, eu volto da conferência, as portas não se abrem, eu não sou líder de nenhum. Ah, vocês são líderes, pastores, para vocês é mais fácil, talvez, de chegar lá e colocar em prática aquilo que vocês estão falando. Mas eu sou um jovem, saí lá da minha cidade, sei lá da onde, chego na minha realidade e não tenho essa oportunidade. Meu pastor não estava na conferência, meu pastor não tem essa visão, ou se tem, ela não é exatamente assim. E, cara, e aí? Eu não sou líder. Como que eu vou influenciar na minha congregação? Pergunta difícil, hein? Difícil. Como que eu influencio na minha congregação, na minha igreja local, se eu não sou um líder? Precisa ser um líder para influenciar na minha igreja local? E aí? Você quer saber? Assista o próximo episódio. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente pensar. Vamos pensar no que a gente vai falar. Mas eu posso dar um exemplo só para contextualizar claro. Ainda melhor? Eu dividi os meus adolescentes em uma gincana para o nosso retiro que nós tivemos agora em fevereiro. Fiz 4 equipes, verde, amarela, vermelho e azul. E aí, cada equipe tinha um líder e um segundo líder, né? Entre eles, adolescentes, de 12 a 16 anos. E aí, cara, teve uma equipe que tinha uma menina com muito potencial de ser líder e ela não foi colocada como líder propositalmente, porque eu queria desenvolver outros que ainda tinham um potencial, mas não estava tão explorado assim. E essa menina que tinha um potencial gigante para ser líder, já era meio que uma líder assim, ela me chamou depois, ela não era líder. E, cara, eu tenho muitas ideias, cara. Eu tenho muita coisa que eu queria fazer, a equipe está muito parada, ninguém responde nos grupos. E se a gente fizesse tal coisa e tal coisa, poxa, Jonathan, não dá para trocar, não dá para eu ser a líder? Eu falei, cara, eu tô te dando uma oportunidade única de liderar sem ser a líder. Entende? Como que você influencia o seu grupo, a sua equipe
essa galerinha que tá ali não vai ser batendo de frente com os líderes que eu coloquei, porque se tu chegar com os 2 pés neles, eles vão se sentir ameaçados. E aí eles não vão te dar esse espaço. Não vai ser, tipo, desconsiderando eles, tentando passar por cima. Então, eu vou jogar essa pergunta para vocês agora nesse contexto. Como que esse jovem que sai da conferência, ou seja, qualquer outro evento que ele foi, que foi muito marcante, inflamou o coração dele, ele chega na realidade dele e, cara, eu não tenho um cargo, eu não tenho uma função. Como que eu vou exercer influência naquele lugar, cara? Cara, eu entendo que Deus nos chamou não é para nós abalarmos nenhuma estrutura da nossa igreja, né? A gente lida com jovens que eles têm muito essa pegada de inovação, de ir para cima, de ser uma voz. E por vezes Satanás ele quer pegar tudo isso e transformar você num rebelde local, certo? Muitas vezes o Satanás vai usar tudo que você viu no influência, tudo que você viu no nosso contexto, tudo de bom que nós construímos ali, que é para você ser abençoado por isso. E se você não colocar isso aos pés do Senhor, se você não colocar isso debaixo do Espírito Santo, Satanás ele vai tentar transformar isso numa maldição para a sua vida. A ponto que você volta para o lugar onde você está e ao invés de você pegar toda essa bênção que você recebeu e transferir ela para frente, isso vai se transformar numa maldição na sua vida e para a igreja local onde você está. Em que sentido que eu falo isso? Se você se tornar um crítico dentro da sua igreja, se você se tornar aquele cara que está querendo abalar as estruturas. Não, a gente tem que abalar isso aqui mesmo. Cara, isso é a fala de um cara, tá? Isso é a fala do Gessé, que quando eu saí do seminário, eu saí com esse ímpeto de, não, a gente tem que abalar as estruturas da nossa igreja. Não dá mais para ser assim. Tem muita coisa errada, tem muita... O Espírito Santo veio e me deu-lhe nas pernas. Ele disse, eu não chamei você para abalar estruturas, eu chamei você para tampar brechas. Então, cara, se você está voltando para a sua igreja, você está vendo brechas lá na sua igreja, áreas que você não está conseguindo atuar, áreas que estão faltando, então você precisa ser essa argamassa da igreja de Cristo que precisa tampar essas brechas. Eu não estou falando de esconder pecados, eu estou falando de... ser inserido em ambientes onde estão faltando alguma coisa. O pessoal lá no abraço, o pessoal... é tão gostoso a gente entrar lá na conferência Influência e o pessoal abraçar a gente, tudo feliz. Mano, então seja essa pessoa. Abraça alguém nas apresentações. Mas a equipe de recepção da minha igreja não é igual a do Influência. Não é igual da conferência tal que eu fui. Mas o que tu faz na hora que tu... dos sois bem-vindos lá. Tu fica sentado esperando o abraço e tu quer influenciar aquele local. Não precisa ser um líder para dar um abraço em alguém que está do teu lado. Sois bem-vindos. O louvor é muito morto e tal, mas, cara, na hora do louvor, eles estão cantando lá. Levanta. Foi na cruz, foi na... é o hino da harpa. Eles estão cantando na harpa, foi na cruz. Mano, canta o foi na cruz, cara, vivendo o que você está cantando. Não importa, é gaita e violão. Gente, não é a quantidade de instrumento, nem o ritmo que vai influenciar na sua adoração. Então, a gente tem tempo? Eu preciso contar algo muito legal. Por favor. Você seja rápido, tá? Depois a gente corta. Eu tive uma experiência muito massa esse final de semana. Na sexta-feira, eu estava pregando numa congregação mais longe da nossa sede. Quase 15 quilômetros. Eles não tinham um músico. Eles chamaram duas jovens para cantar os hinos da harpa. Cantaram os dois hinos da harpa, aquele negócio. Chamaram o ciclo de oração para cantar. Aí o que os jovens fizeram? Os jovens eles saíram do canto direito e foram lá para o canto esquerdo. E aí aquele era o coral do ciclo de oração. Aí agora vamos dar oportunidade para os jovens. Adivinha? As irmãs do ciclo de oração vieram para poder ter um pouco de vocal. Para se complementar? Para se complementar, para cantar. E olhando assim, hinos da harpa, depois os hinos, e assim, ó, sendo cantados com uma vida. Assim, com verdade. Com verdade. Aí, no dia seguinte, eu fui pregar em outro lugar. Esse lugar já não tinha nada a ver com o primeiro lugar. Era uma igreja toda estruturada, com um baita grupo de louvor, assim, cara, fenomenal show. E eu estava lá assim, cara, eu não senti o que eu senti ontem. Entendeu? Cara, isso é incrível, né, cara? Porque na ausência de excelência e de qualidade que a gente entende na sexta-feira, cara, que coisa maravilhosa que foi. Pensa no culto que fluiu. Em toda a essência e excelência que tinha na noite seguinte,
o negócio não fluía, entendeu? Você via que batia. Então, muitas vezes a gente está querendo um formato, né, que a gente entende como, isso aqui que é espetacular, e a gente esquece do nosso coração. Então, eu repito, aquilo que você vê lá dentro, ou que você vê numa conferência, você pode voltar para a sua igreja e você vê, esse é um ideal que eu quero, mas eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho. E aí, você está colocando isso debaixo do Espírito Santo. Ele vai potencializar você e você será uma bênção. Ou você pode pegar, esse é o ideal que eu quero, e isso se tornar uma maldição para a sua vida. Você vai ficar, já que a gente não tem isso, já que a gente não tem essa estrutura, então, enquanto isso, eu fico de braços cruzados. Sim. É isso que Satanás quer. Então, é por isso que quando a gente vai fazer as nossas conferências, a gente pensa, poxa, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai deixar de fazer? Porque a gente não quer que o que a gente faz ali se torne uma maldição. Se torne um empecilho para te não fazer nada a partir dali. Pelo contrário. Paralisar, não é para te paralisar. Né? Eu acho que essa visão equilibrada é muito importante, porque, primeiro de tudo, né, não é sobre a oportunidade, a condição perfeita, é sobre a convicção que você carrega do que Deus colocou no teu coração. Uma vez eu falava com o Linderson, né? O Linderson que faz parte do time aqui também, que tá nos Estados Unidos. O Linderson tem que vir pro Brasil para gravar um episódio de podcast, mano. Um abraço, Linderson. Para ministrar na conferência. Mas uma vez eu fui conversando com ele, porque a gente, sendo bem sincero, a gente sabe que nós precisamos mudar muitas coisas. Sim. Estruturalmente falando. Tem coisas que a gente... E não quer dizer que estão erradas, mas é que com um novo tempo vem novas demandas, um novo jeito de comunicar, mas esse equilíbrio de entender que não é sobre o jeito certo, sobre o jeito A, o jeito B, é sobre um coração que está sensível ao que Deus está fazendo. Tem o Heckman, né? Ele sempre fala isso, sempre acho legal. A gente não pode escolher os dois extremos, a gente tem que achar o equilíbrio, porque às vezes a gente pensa que, cara, então eu não preciso me mover para mudar alguma coisa estrutural, para melhorar, para aperfeiçoar isso aqui tecnicamente, então eu só tenho que ter isso aqui, a essência, a vida. E às vezes eu fico só com isso, mas na verdade isso quer que a gente tenha esse equilíbrio. Então a gente sabe que tem muitas coisas que a nossa igreja, eu vou para uma igreja local e falo, cara, isso aqui tem que ser diferente, mano. Isso aqui não tá legal. Mas não com esse espírito que você falou de um rebelde da igreja local. Eu tenho que olhar, cara, beleza, isso aqui realmente é uma demanda que Deus quer para uma transformação para esse tempo. De que forma que eu posso servir a minha igreja através dessa percepção que eu estou tendo? Eu creio que cada percepção que Deus te dá não é em vão. Tem percepções que Deus te dá, não para que você fique apenas expondo o problema, mas para que você seja uma resposta para o problema. E eu falo isso, cara, porque na minha adolescência eu comecei a ter algumas experiências com Deus muito fortes. E eu comecei a sentir uma necessidade urgente de assim, cara, eu preciso contagiar as pessoas à minha volta. Eu não era líder de jovem, eu não era líder adolescente, eu tocava bateria. Eu era só um baterista. Eu era só um baterista. Eu era só um baterista. Eu amo muito tocar bateria, galera. Você que é baterista, Deus te abençoe, tá? Mas eu tocava bateria na igreja, mas meu coração incendiado. E sabe como é que foi? Eu via muitas coisas que eu falava, cara, parece que não tá tendo vida nessa igreja, parece que não tá tendo fervor no coração, parece que o pessoal não tá comprometido com o evangelho, os caras que vêm no culto, os caras que estão lá pegando as menininhas durante a semana. E aí eu comecei a me mover, assim, chamava os caras pra conversar e falava, mano, você acha que isso que você tá fazendo é certo, cara? Você acha que Deus se agrada disso, mano? Começava a chamar a cara pra, mano, vamos orar lá em casa. Terminava o culto, vamos comer um X, chamava uns 3... Cara, vamos sair para orar? Cara, vamos sair para evangelizar? Cara, vamos... Então, assim, não é sobre a posição ou sobre a condição favorável para que você fale, cara, quando eu tiver isso a meu dispor, aí sim eu vou ser um homem de Deus. Aí sim eu vou ser uma mulher de Deus. Não, é o quanto você está disposto a manifestar aquilo que você carrega. E o Linderson falou para mim, Josué, não é sobre as estruturas. Não é sobre mudar a estrutura. Acima de tudo, é sobre tocar pessoas. E para tocar pessoas, Deus te coloca numa plataforma para que você libere essa mensagem. E às vezes a plataforma que Deus te dá não vai ser um palco de uma grande conferência. Vai ser o culto de terça-feira da tua igreja local. Vai ser a reunião de sexta-feira dos teus adolescentes. A reunião de jovens do teu sábado. Então, assim, qual é o lugar que você tem hoje para você se mover com aquilo que Deus colocou no teu coração? E perceber as necessidades da minha igreja local, né? Então, cara, tem uma luz lá que tá piscando lá no banheiro masculino. Cara, toda vida que eu entro, aquela luz tá... Pô, se o visitante chega aqui, que feio... É muito mais do que você encontrar o problema e ficar no campo da reclamação. Cara, uma lâmpada custa R$10, cara. Você pode comprar uma lâmpada. Pastor, eu comprei uma lâmpada aqui, posso trocar lá?
Cara, eu tenho certeza que ele não vai dizer que não, entende? E você faz parte de um problema que você identificou, você é uma resposta. E isso vale para qualquer esfera da igreja, essa questão do abraço, essa questão da lâmpada, enfim. E precisa ser respostas das perguntas que estão sendo feitas. Aonde que mora a nossa, como que eu vou dizer, a nossa depressão disso tudo, né? É porque a gente tenta responder perguntas que não estão sendo feitas. Uhum. Você volta para a sua congregação e você quer ser a resposta para um painel de LED. Cara, a sua igreja está precisando de um cara para cuidar do data show. Às vezes não tem ar-condicionado, não está funcionando uma coisa muito mais necessária e você quer colocar um painel de LED naquela igreja, porque tinha na conferência Influência, entende? Então, esse é o grande erro de muitos. Querem ser a resposta de perguntas que não estão sendo feitas. Então, escuta, quais são as perguntas que estão sendo feitas na sua igreja? Você já sentou com o seu pastor, com o seu líder, e já falou, cara, qual é a demanda? Qual que é a necessidade? Como que eu posso servir aqui, cara? Aí talvez ele vai dizer, poxa, eu preciso de alguém para recepcionar. Poxa, que pena, pastor. Eu vim aqui para tocar. Eu vim aqui porque eu toco violão. Então tá bom, a gente vai orar para que Deus mande alguém para fazer a recepção. Não, já tem alguém para tocar violão. Enquanto você não vai tocar violão, cara, vai recepcionar as pessoas. Vai cuidar daquilo. E o staff do Influência tem essa característica, né? Então, eu fiquei impressionado. Se eu não me engano, posso estar enganado, me corrijam. No final da conferência, tinha uma galera juntando as cadeiras. Eu lembro de ter visto o Black e o Adilson na parte da desmontagem. Os caras que fazem parte da equipe da liderança. Não, mas na montagem também. Quem foi passar pano em tudo lá em cima? Os banheiros, cadeiras que tinha os banheiros, as cadeiras. Então, esse coração é o coração pelo qual mostra se o cara é um servo de fato ou não. Porque tem algumas posições de servir na igreja que trazem um destaque, elas têm que existir. O baterista, ele tem um destaque, né, na igreja. O vocalista não fala isso, cara. Não fala de baterista. O baterista, ele tem um destaque. Pô, vai lá, quebra tudo. Os pastores amam, né? Só que tem outras funções que são mais de bastidores, entende? E aí, quando você vê que um cara como esse, ele não está disposto a servir aqui porque ele quer somente servir ali, isso para mim revela o coração. Precisa haver uma transformação, entende? Precisa buscar um coração igual ao do Pai, igual a Jesus, um coração de servo. Alguém que lava os pés dos seus discípulos, entende? E não que veio para que alguém lave os pés dele. Então, a gente tem que buscar esse coração e procurar entender na nossa realidade como que eu posso servir ainda que isso não me traga aplausos, ainda que isso não me traga elogios. Eu sempre blindei meu coração, e quando fui coordenador, de trabalhar isso na liderança. Eu falava, gente, eu não sei se eu vou conseguir estar em todos os aniversários de vocês, comprar um presentinho, um chocolatinho, nos congressos que vocês produzirem. Não dependam disso para servir a Cristo. Não dependam de uma palavra, de um elogio. E claro que isso é bom. Os nossos pastores que estão nos ouvindo, os nossos líderes, façam isso, né? Reconhecimento, né? O reconhecimento é muito importante, mas eu não me movo por causa do reconhecimento das pessoas. Eu me movo porque eu sei por quem eu fui chamado, entende? Nele existimos e por ele nos movemos. E isso tem a ver com tudo, né? Qualquer movimento seu. E aí eu acho que isso que é legal, que a gente procura cultivar na cultura do backstage, e o desejo é que isso se propague por todo lugar. É esse lugar de você entender, cara, que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, a mesma oportunidade que o cara que ministra uma palavra numa conferência tem de glorificar Deus, o cara que serve uma água, o cara que recebe, ele também pode glorificar Deus com isso. E aí, tem coisas que humanamente parecem que são mais atrativas, né? Porque talvez ministrar em cima de um palco te traz uma recompensa pública. Mas talvez, cara, você já parou para pensar que quando Jesus confronta os mestres da lei que oravam em público, fala, olha, eles oram em voz alta e por isso eles já têm a sua própria recompensa. Às vezes vale muito mais a pena a gente semear no secreto, porque a recompensa não vai vir daquilo que é público, vai vir do próprio Deus. Então, quando a gente tem essa consciência que aquilo que a gente está fazendo não é para obter um tipo de reconhecimento ou status, e eu não estou tirando a importância disso. É legal quando alguém vem falar, glória a Deus, cara, pela tua palavra, por que você fez. Aqueles caras que são uma falsa humildade, né? Não, cara, tudo pra honra e glória do Senhor Jesus. Mas por dentro o cara tá, sou bom pra caramba, mano. Não, até fiquei ruim, desafinei hoje. Entendeu? Não é você colocar defeito não, cara, não seja chatão, mano. Tipo, obrigado, cara, glória a Deus, mano. Agora, assim, acima de tudo, o nosso coração é Deus que sabe. É esse lugar de saber que isso aqui é pra Deus. E da mesma forma que eu estou servindo, e estou podendo servir, na hora onde eu atuo, as outras pessoas que estão comigo, em talvez áreas menos visíveis, ou mais visíveis, elas estão alinhadas no mesmo propósito, no mesmo sentido e com uma mesma intenção, que é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e pessoas
conheçam a Jesus. Então, eu acho que tudo está nesse lugar de intenção. E a igreja local, ela proporciona isso pra gente. Ela forja o nosso ego. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava numa onda assim de, cara, tô com uns projetos, vou lançar algumas coisas, fazendo umas músicas, quero começar a ministrar nas igrejas. E ele estava numa transição, ele tinha saído da sua igreja local, e ele estava sem igreja local. E eu falei, cara, eu nunca vou te chamar para ministrar na minha igreja, mano. Meu amigo, eu amo muito, um cara muito talentoso. Nunca vou te chamar para ministrar na minha igreja. Porque se eu te perguntar agora, quem é que te pastoreia? Quem é que cuida de ti, cara? O que é que você tem feito, cara? O que é que você está construindo onde você está plantado? Porque tem muito cara que sai ministrando todo final de semana a mesma palavra, o cara sai cantando o mesmo set de louvor, e nada contra repetir palavra, eu repito muita palavra, Sim. eu repito muito set, mas os caras que estão indo por tudo, falando um monte de coisa, mas as pessoas que estão ao redor dele olham para ele e falam, e aí, cadê os frutos? Sabe? Eu falei isso para ele, eu falei para ele, cara, você não tem noção da importância de você estar na igreja local, congregando você, tua casa, tua família. Hoje o cara congrega, hoje o cara é líder de louvor de uma das igrejas aqui de Santa Catarina. Esse cara tem prosperado, eu tenho usado muito ele. Por quê? Porque a igreja local vai te desenvolvendo. E ele foi confrontado para buscar uma mudança, né? Perfeito. Cara? E quando a gente entende isso, a forma como a gente se move é diferente. A forma como a gente se conecta com as pessoas é diferente. Porque a gente começa a se mover e perceber a importância disso. E a gente está enraizado, frutificando onde a gente está. Porque isso nos desenvolve e também nos dá a oportunidade de servir, de ser bênção para a nossa realidade, sabe? Mas agora, só não submeti isso a nenhum pensamento prévio. Vou jogar aqui para a gente discutir sobre isso. Quem tocou mais pessoas em um evento? Não menosprezando cargos, certo? Cada um tem a sua importância. Mas vamos colocar como o porteiro, que é a pessoa que muitos colocam, ele é só um porteiro, ao baterista, né? Já que a gente está colocando ele. Quem tocou mais pessoas ao final de um culto? Pô, a recepção, com certeza, Né? tem uma oportunidade nessa tua pergunta, tem uma oportunidade maior, né, cara? Ele lida com todo mundo que chega ali. Cara, é muito ruim você ser mal recebido. Ou a sua presença for indiferente. Tipo, Sim. cara, beleza, entra aí. Ou um sorriso simples. Só justificar. O rapaz que vai tocar bateria, ele chegou cedo, ele se consagrou em casa. Ele é crente? Ele é um cara crente. É raro. Mas ele chegou... O baterista? O baterista chegou... Eu sei que é difícil, mas tem esses caras, né? Tem. Ele chegou cedo, ele tá lá treinando, e ele ficou lá em cima o tempo todo. Por quê? A função dele é o quê? Né? Eu vou tocar a bateria. No mesmo período, chegou também a pessoa que está lá na porta, entende? Então, ele chegou, ele está recepcionando as pessoas. Então, ambos tiveram a sua semana, mas quem está tocando mais pessoas, assim, de que, cara, talvez quem será mais visto, quem vai voltar para casa, fala, poxa, a música foi bem tocada e tudo mais. Só que quem tocou mais pessoas naquele culto foi quem estava e ainda que a gente não romantize, apesar de ter espaço para isso, há funções importantes a partir dessas formas de servir, ainda que a gente não romantize, são coisas que precisam ser feitas, cara. Tipo, eu imagino os discípulos caminhando com Jesus e, cara, os caras tinham que montar acampamento, ficavam períodos sem comer, caminhavam descalços por um tempão, calorão. Cara, tinha muita coisa além dos milagres, além das grandes pregações, sabe? Tinha esse local de servir, onde nem sempre vai ser gostoso, agradável, onde nem sempre vai ter o ar-condicionado, onde nem sempre vai ter reconhecimento, mas uma pessoa madura em Jesus, um filho maduro, ele entende que foi para isso que ele foi chamado. Exato. Entende? E, cara, se eu tô 1 ano já, ninguém... Cara, e se ficar 50 anos sem reconhecimento, 50 anos sem visibilidade, em quem tu crê? E eu acho que... Só justificar para os bateristas não ficarem bravos comigo. Por que eu estou iniciando? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Que todo serviço que você for fazer, todo ministério que você for fazer, comece um ministério que toque pessoas. Certo? Comece servindo na igreja aonde mais toque pessoas. Para que você, quando chegar a ser um baterista, a chegar a ser alguém que vai ministrar, você já chegue lá em cima com cheiro de pessoas. Porque o grande problema que a gente está tendo nessa geração de pessoas que estão sendo orgulhosas é porque elas chegaram onde chegaram, mas nunca tocaram pessoas. E nunca foram permitidas serem abraçadas, ter problemas com ela. Então, as pessoas que você chega lá, cara, olha quem esse cara é, mas ele é humilde, ele é um cara que ele consegue transicionar, é porque ele já chegou tocando muita gente, muita pessoa já tocou nele, e talvez, ele já conversou cara, com muita gente. E aqui eu acho que talvez é um modus operandi da gente pensar, é que às vezes a gente mesmo traça
uma carreira que parece que o ápice da minha vida cristã é estar lá. Lá em cima. É o sucesso no nosso universo, né? Então, e eu acho que a gente tem que partir sempre do princípio que todo tempo é tempo de me mover com isso. Então, o baterista está tocando bateria, mas ele tem que estar se movendo com pessoas. E ele não vai conseguir estar na recepção, mas os companheiros dele, os parceiros dele do Ministério de Louvor, o quanto você tem servido os seus companheiros? Quando você tem chamado os caras no canto e falado, ei, cara, o que ele está falando contigo? Sabe? Eu acho que essa consciência de que, poxa, tem um trajeto, cheguei lá. Se a gente entender que em todo tempo a gente está tendo a oportunidade de servir, de tocar, e a gente tem que se mover dessa forma, com pessoas, na comunidade, no corpo, servindo, cuidando, sendo cuidado, daqui a pouco não vai ser mais sobre estar em um lugar, se está fazendo pouco, se está fazendo muito, humanamente falando. A parábola dos talentos, para mim, me ensina algo muito especial, porque o mesmo cara que ganhou 2 talentos e multiplicou, recebeu a mesma recompensa do cara que ganhou 5 talentos e multiplicou. Sabe? Porque não é sobre a quantidade de talentos ou daquilo que você faz. Todo mundo vai tocar alguém de alguma forma com aquilo que faz. O cara que limpa banheiro, indiretamente, Claro. ele tá servindo. Sim. O cara que cuida do som, talvez ele... Então, assim, essa consciência de que, cara, eu estou fazendo isso por pessoas, acima de tudo, para a glória de Deus, mas sabendo que isso aqui também vai resultar em influenciar, em tocar pessoas. Então, assim, quando eu percebo isso, eu aprendo na parábola dos talentos que o cara que recebeu 2 talentos, ele não ficou invejando o que tinha 5. Poxa, o cara lá tem 5. Ele só foi fiel com aquilo que ele tinha. E no pouco, ele foi fiel, Deus colocou ele no muito. E, na verdade, não é sobre estar no pouco ou no muito. Na verdade, é sobre ser fiel. Então, não é sobre os resultados. Aquilo que me foi confiado. Não é sobre os resultados, é sobre a obediência. Porque quando Deus enxerga isso no meu coração, ele percebe que eu não estou apegado àquilo que é externo. Então, eu preciso... Quando eu tiver uma igreja legal, cara, com som bom, quando eu tiver um pastor que cuida de mim, quando eu tiver... Eu não estou desconsiderando isso, é importante você ter um pastor. É importante você... E aquilo que você falou conta muito aqui. Se eu olhar a tua realidade, se mais pessoas estão frutificando naquele solo, é porque é possível. Agora, se está seco, então você tem que orar para Deus te mudar de lugar. Agora, sim, acima de tudo, é sobre quando você está olhando para isso, se movendo e não esperando a condição perfeita. Mas você está ali, recebi 2 talentos, eu tenho um talento, eu tenho uma câmera TechPix na mão, eu tenho um violão com corda tonante. Cara, é isso aqui então, com isso aqui eu vou tentar fazer o melhor. E talvez aqui a gente entre na questão de excelência, sobre eu entender a importância de eu estar na minha comunidade, porque isso me desenvolve, porque Deus também me dá a oportunidade de tocar outras pessoas com isso, isso vai me enraizando. Então eu não sou o cara que vive só de discurso, mas eu estou na minha vida evidenciando frutos onde eu estou plantado. E eu quero só abrir um parênteses aqui, porque eu esqueci de falar isso, o Gessé estava comentando, e eu concordo muito, cara, porque às vezes a gente tá na nossa realidade só apresentando problema. E a gente fica causando choque, a gente fica só tretando, e a verdade é que a gente não evidencia fruto. E se tem uma coisa que gera transformação na nossa realidade, são os frutos. Não é quando você fala, mas é quando você carrega a convicção de se move em unção, de modo que as pessoas veem o fruto. E eu falo isso porque na minha adolescência, quando eu comecei a me mover com essa convicção, querendo servir, querendo ajudar, eu não ficava reclamando, mas ficava servindo e ajudando. Eu sei que tinham pessoas que olhavam pra mim e falavam, quem é esse moleque aí, mano? Esse cara aí que tá querendo cantar umas músicas diferentes. Esse cara aí que tá querendo cantar não só no harpa, tá cantando outra coisa. Quem é esse cara aí? Mas eu sei que no final as pessoas iam falar, cara, glória a Deus, porque eu fui tocado pela tua vida. As mesmas pessoas que talvez me olhavam quando eu ia ministrar, e, pô, a gente tá falando de um contexto que anos atrás a gente sabe, né? Você subia num púlpito, às vezes sem terno e gravata, meu Deus. E às vezes o cara olhava de pé a cabeça, o que esse moleque vai fazer? Entendeu? Só porque quando você carrega, você tá com a convicção do que Deus tem na tua vida, você se move para servir, não para ficar mostrando para alguém que você tem razão. Não é uma quebra de braço. Você só quer manifestar aquilo que o Senhor tá colocando na tua vida. Isso começa a evidenciar frutos. E frutos não tem como negar. Não. Então não tem como alguém falar, olha, esse guri é novo, quem que ele pensa que é? Mas o cara tá cheio de Deus, pregando, pessoas se entregando para Jesus. Até mesmo quem tem os seus tabus, os seus preconceitos, vai falar, não tem como negar o que Deus está fazendo aqui. Até o cara que, trazendo para a Bíblia isso, né? Até o cara que estava preso na circuncisão, viu o apóstolo Paulo pregando para os gentios, não tem como negar que Deus está fazendo algo e eu não estou entendendo. Até um Pedro que estava na casa de Cornélio, fala, não, como é que eu vou pregar para um cara que... Esse cara é impuro. Mas Deus vai lá e mostra, não é impuro, eu quero te usar. Então Deus está fazendo algo. Então assim, os frutos eles começam a evidenciar e às vezes o que vai
romper barreira para uma transformação na tua realidade não é o teu discurso, os teus argumentos. É o fruto do Espírito manifestado em você, se movendo em amor, querendo servir a tua igreja e oferecendo o teu melhor dentro das suas condições. Porque é isso que Deus olha. Não é o que você tem na tua mão, é o que você tem no teu coração, o desejo de servir e de glorificar Deus. Não é o que, mas é o como. Né? E o porquê. Isso. O Paulo Borges Jr. ele fala sobre isso. Não é o que você faz. O que você faz é importante, mas como você faz e o porquê você faz. Né? Então, muita gente está preocupada em o quê? Em o que eu vou fazer? Um grande congresso, um grande. Então, sempre as pessoas se preocupam com o quê? O que nós iremos fazer? O quão grande será o que nós iremos fazer? E a gente esquece de como. Como que nós iremos fazer? Com simplicidade e excelência e humildade. E o porquê que a gente faz isso? Para tocar pessoas. Se o final, ou melhor, se o propósito de tudo que você for fazer não for tocar pessoas, você está com um pensamento anticristo. É um pensamento do anticristo. O pensamento do anticristo nunca será para você abençoar o outro, mas para que você venha a ser evidenciado. Então, se você está fazendo um evento ou você quer servir em algo para demonstrar ou para mostrar o quanto você é bom e o quanto isso é legal, uau, foi o Nau que fez isso. Poxa, pensamento do anticristo. O que o anticristo quer? Ele quer tirar o outro e colocar você no centro. Jesus sempre foi pessoas. Enquanto os discípulos lá, no contexto da mulher samaritana, enquanto eles estavam preocupados com o que eles iriam comer, Jesus hoje usou essa circunstância e disse, vão à frente, vão na cidade comprar comida. Por quê? Talvez eles iriam ter um problema ali com aquela mulher samaritana. Entende? Então, eles estavam preocupados com comida. O que eles precisavam? Jesus estava preocupado o porquê que nós viemos a essa cidade. Por que nós viemos aqui? Porque eu preciso encontrar uma mulher. Eles estavam, o que nós viemos fazer aqui? Pegar comida. Jesus, eu preciso conquistar essa mulher. E foi o que aconteceu. Então, Jesus pensando em pessoas, os discípulos pensando em comida. Então, todo ministério, todo movimento que você faz, que você está preocupado com a comida, com o que você vai fazer, e também, aqui a gente vai ter dinheiro, aqui a gente vai ter isso, cara, já é o sentimento de Satanás em você. Agora, poxa, trouxe pessoas para dentro. Poxa, não, é pessoas. Pessoas serão tocadas, pessoas serão transformadas, mas você vai se ferrar, cara, você vai ter que trabalhar um monte, pessoas vão ser abençoadas? Então não tem problema não. Você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso, e ninguém vai saber, ninguém vai te acreditar isso depois. Pessoas vão ser abençoadas? Não tem problema, bora lá. Então, cara, se o final não for pessoas, você perdeu o propósito. E o para quem eu faço também é importante, né? Então, se eu estou fazendo isso para que tal fulano me veja e depois eu consigo uma oportunidade a partir disso, ou se eu estou fazendo isso porque isso me faz bem e é só por isso que eu faço, para quem eu faço é muito importante. Então, tudo que eu faço, cara, tudo que eu coloco a minha mão, e claro, já passei por várias fases de buscar reconhecimento, de achar que merecia ser reconhecido. Tive meus dilemas nessa construção de quem eu sou hoje, mas hoje isso é muito claro para mim. Tudo que eu coloco a minha mão para fazer. E aqui eu não divido o que é minha vida secular ou ministerial, igreja local ou família ou trabalho. Tudo que eu coloco a minha mão para fazer, ou até estar aqui agora, eu sei para quem que eu estou fazendo isso. Entende? Eu não estou fazendo por causa do Josué, por causa do pastor Joelso, ou por causa de alguém que está aqui. Eu estou fazendo porque eu sei quem me chamou, quem se revelou a mim, quem é o meu Salvador. Eu faço para Deus, entende? Para Jesus. E é por Ele que eu me movo, é por Ele que eu existo. E se a pessoa tiver essa consciência, quebra-se muitas barreiras, sabe? Eu lembro que eu estava jogando bola. Não é pecado jogar bola lá em Tubarão, né? Poxa, mano. E eu estava jogando bola e chegou um cara para mim e falou, e aí, Nau, quanto tempo, cara? Eu falei, pois é, não faz tempo que eu não te vejo. Ele, cara, o que aconteceu, mano? Tu tava assim, ó, no Move, né? Na coordenação, tu tava assim, mano. E agora tu tá numa decrescente, tá lá na igreja local, lá. E o que tá fazendo, cara? Que queda. Eu falei, mano, o conceito de sucesso pra mim é muito diferente. Entende? Então, tu tá estourado, com muita visibilidade, ou com muitos seguidores, ou tipo assim, todo mundo... Não necessariamente isso é sucesso. Pode ser também. Talvez Deus tenha chamado pessoas para isso. Mas sucesso para mim é estar no centro da vontade de Deus. Servindo na minha igreja local, minha família inserida naquele ecossistema, né? E excelência tem a ver com isso também, sabe? Saber para quem você está fazendo. E, cara, quando você entende que você está fazendo isso para Deus, mano, e aí você se pergunta, o que eu estou fazendo, então? E como que eu estou fazendo isso? De que forma que eu vou entregar isso aqui? Será que eu vou fazer o que dá? Será que eu vou fazer da forma que eu consigo aqui, o jeitinho que sobrou depois da meia-noite?
Cara, não tô fazendo isso pro meu pastor, mano. Eu não tô trocando essa lâmpada ou abraçando uma pessoa porque meu pastor acha legal. Eu tô fazendo isso para Deus, mano. E aí eu acho que a responsabilidade é muito grande, entende? Por isso que eu faço o meu melhor. Qualquer pessoa que tem esse pensamento aí de tipo assim, o que estão fazendo comigo é injustiça. Quando você começar a ouvir alguém falando assim, isso é injusto, ou eu não concordo, ou isso não... É porque essa pessoa está viva. É porque ela tem muito dela nela mesma. Gálatas capítulo 2 vai dizer assim, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Certo? Então, se Cristo vive em mim, então o que acontece com o Gessé não tem mais problema. Porque morto não tem moral, certo? Morto não passa raiva, morto não tem... Então, quando o cara chega assim, isso é injusto, porque o que estão fazendo comigo, por que não me reconheceram, por que não me chamaram? Cara, porque você está muito vivo. Tem muito de você dentro de você. Então, quanto menos de você tiver dentro de você, menos você vai se preocupar se eles estão falando de você, se eles te agradeceram. Cara, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E pronto, é ele que vai levando as coisas. Então, eu não estou fazendo por você. Então, cara, eu já fui crucificado com Cristo. Então, o Gessé não tem moral. Estão falando mal de você. Pô, mas estão falando de mal de quem? Do Gessé? Cara, esse cara morreu já. Os caras nem... Gessé, eles não estão gostando. Não, cara, não estão gostando é do Gessé. Porque quem vive em mim é Cristo. Esse Gessé aí já não tem mais. Então, quando você está muito preocupado com o que estão falando de você, se estão agradecendo você, se estão exaltando você, se no final do livro está colocando o seu nome ou não, cara, é porque tem muito de você dentro de você. Quanto mais Cristo viver dentro de você, menos você vai estar preocupado. O livro fala do quê? Fala de Cristo? Pô, glória a Deus. Então, estou feliz. Cara... Eu acho que tudo parte da consciência que a nossa vida é para Deus e o que nos satisfaz é Deus. Então, às vezes parece que é uma coisa muito simples, mas a gente sempre tem que trazer a nossa memória. A fonte que sacia o nosso coração é Deus. Então, tudo que a gente fizer, se a gente fizer para Deus, eu tenho a plena certeza que a nossa recompensa é o próprio Deus. A recompensa não é nada mais do que senão o próprio Deus, agradar a Deus, sabe? E não porque Deus precisa da gente, mas é porque Ele nos ama, Ele nos dá a oportunidade para viver isso. E aí, para a gente caminhar aqui para esse fim, a gente falou sobre a importância da igreja local, né? Sobre a gente servir a nossa igreja local, a gente está envolvido nisso, no serviço, porque isso nos desenvolve. E acima de tudo, com essa consciência de que é para Deus, nos leva a um lugar de excelência. A gente não vai entrar muito nesse assunto, a gente pode tratar isso em outras temporadas desse podcast. Querendo ou não, a gente entrou muito nessa questão de excelência e devoção, né? A gente acabou indo para dentro. A gente falou sobre tudo isso, mas esse lugar de você olhar para a tua realidade hoje e falar, cara, o que tem nas minhas mãos? Com isso que você tem, com isso que Deus te colocou, com as oportunidades que Deus abriu para você, seja fiel ao Senhor, faça com amor, faça com zelo. Eu acho que a excelência, né? A gente já conversou sobre isso, acho que o Gessé até falou, não é você ser o melhor, mas é fazer o melhor com o que você tem nas tuas mãos, né? Então, é a gente se mover com essa consciência e fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus, porque de fato é para Deus. Então, o sermão que você prepara, a reunião que você prepara, o ensaio que você prepara, o GC que você prepara, o pequeno grupo que você tem, a conversa que você tem, faça tudo com a consciência de que é para Deus, porque eu tenho a plena certeza que é isso, cara, que vai fazer com que você transborde de uma verdade no teu coração tão profunda que é capaz de influenciar e transformar a vida das pessoas à tua volta. E a gente precisa cultivar isso, para que o nosso prazer seja isso, estar fazendo parte do que Deus está fazendo. E se você depender só de um evento, você vai fazer parte do que Deus está fazendo só uma vez por ano. É muito pouco. E se você estiver conectado a uma igreja local, você vai perceber que toda semana Deus está fazendo algo. Deus está salvando alguém, Deus está precisando de alguém para ser abraçado, alguém que precisa de uma oração. Eu mesmo preciso ser abençoado para uma igreja local, preciso ser edificado. Na igreja local você respira isso o tempo todo. Você vai servindo. Daqui a pouco você percebe que o que mais importa é quando você está vivendo com pessoas, tocando pessoas através disso. Eu fico triste quando a gente conversa com algum líder e perguntei o que Deus está fazendo na tua realidade, cara. E ele fala, cara, a gente fez um evento aqui, colocamos luzes, cara, painel de LED. Trouxemos o cara tal. Foi um grande evento, trouxemos um nome tal, uma conferência com 10 pessoas no cartaz. Só cara famoso. Cara, foi incrível. Não é sobre isso. Meu coração chora, mano. Porque não é sobre isso. A nossa intenção não pode ser essa. E fazer isso não significa que foi excelente. Porque o que define excelência é o quanto a gente faz bem aquilo que a gente faz, mas acima de tudo com o coração desejando glorificar Deus e construir algo. Fazer parte do que Deus está fazendo. Então, meu desejo é talvez perguntar para alguém o que Deus está fazendo aí. Ele fala, cara, a gente teve um grande evento com uma grande estrutura, glória a Deus por isso, mas sabe,
na conversa que a gente teve nas mesas, cara, Deus se manifestou. Sabe? Teve pessoas sendo salvas. Cara, eu tive uma noite de oração aqui com os meus adolescentes e Deus começou a transformar a forma de eles pensar. O que Deus está fazendo? Cara, eu estou começando a discipular uma pessoa. Em 1 ano discipulando essa pessoa, esse cara agora vai se batizar. Uau! É isso. Deus está fazendo algo. É sobre isso. Sabe? Porque você está fazendo parte da tua igreja local e construindo algo. Então, mano, glória a Deus, porque a gente tem cultivado isso como um princípio, como um valor, e eu espero que isso não fique só nessa mesa, que não seja apenas algo que a gente prega, fala ou vive como cultura do movimento Influência, mas que isso faça parte da tua igreja, da tua casa, do teu estilo de vida, para que a gente possa se mover naquilo que Deus está fazendo, no lugar onde Ele nos colocou, no lugar onde Ele está nos levando. Beleza, galera? É isso. Para finalizar, a gente vai finalizar todo o episódio dessa temporada com isso. Uma experiência que te marcou nesses 6 anos aí de influência, seja numa conferência, seja nos bastidores, seja numa call, numa mentoria, coisa que você lembra nesses 6 anos e fala, cara, isso aqui fica na minha memória. Começa por mim? Você. Eu na primeira conferência, em 2018, eu tive a oportunidade de participar e, como eu falei no início desse episódio, eu fui para trabalhar. Então, eu não estava conectado com a ideia, até porque não tinha nada antes, né? Eu fui exclusivamente para trabalhar, cara. Para mim era um evento, a gente vai fazer parte da equipe de marketing, vou oferecer meu melhor, né? E vou servir aquele lugar. Não pensava que eu participaria do que ia acontecer, tipo dos cultos, eu tinha uma salinha ali e tal. Tava de boa, sabe? Nunca tinha conhecido Piratuba, tava turistando lá. E aí cheguei lá, fui muito impactado por tudo que estava acontecendo. Os poucos momentos que eu ia pro ambiente onde estava acontecendo os cultos, aquela palavra, aquele ambiente, e o cara que tem uma sensibilidade, enfim, sente o que está acontecendo ali. E aí comecei a me envolver. Teve um momento no sábado à noite que foi muito impactante. Tem até uma cena que o Márcio fez do Black orando, assim, a cena parece um drone, né? Mas é o gimbal da câmera, assim. E aquele momento à noite foi muito importante. Eu acho que em todo o meu tempo de fé, eu nunca tinha vivido algo como aquilo. De fato, esse evento, esse movimento me marcou. E eu estava lá embaixo, estava com o microfone que a gente tem da empresa e estava tentando captar o ambiente, cara. Tentando captar aquele barulho, aquele mover, para quem sabe usar no fundo de um vídeo e tal. Depois eu fui descobrir que não ajudava muito esse tipo de material, não cabia no vídeo. Mas eu estava gravando. E aí, na hora que eu estava gravando, chegou uma menina e ela chegou, tipo, muito tímida e falou assim, chorando, assim, cara, Deus me tocou e eu tenho algo, eu preciso entregar pro pastor lá em cima. Deus colocou algo no meu coração, eu preciso entregar. Só que eu tô com muito medo, eu não sei como chegar lá em cima, eu não sei como subir lá, eu tô com muito medo. E eu falei, não, calma, tem áudio. Depois eu fui escutar esse áudio 1 ano depois. Um dia o Márcio me mandou a gravação, ó, isso aqui acho que é teu lá no dia. E eu falando, cara, calma, vamos lá. Quem é a pessoa? Era o pastor Black. Aí eu fui lá, levei ela lá em cima e, cara, ela foi usada por Deus, entregou uma mensagem, não sei se tem alguma cena disso, mas eu percebi o agir de Deus na minha frente. Isso ficou registrado até para que eu me lembrasse depois disso do quanto Deus falou. Era uma pessoa simples, uma menina tímida, sabe? Tu olhava para ela, tu não dava nada, assim, tipo, não era alguém em destaque, um daqueles que estavam lá em cima, uma daquelas pessoas mais conhecidas do nosso meio, era uma jovem, como qualquer outro jovem que estava lá. E Deus usando ela com uma mensagem, e isso ficou registrado no microfone, eu tive a oportunidade de ouvir isso 1 ano depois. Que legal, cara. De todas as experiências que eu vivi, acho que essa, por ter sido a primeira e da forma que foi muito marcante, que especial, cara. Foi muito marcante. Que legal, que legal. E é legal quando você vive um ambiente, uma atmosfera, e daqui a pouco você... Alguma coisa que você captou daquele momento, você volta a ouvir, a mesma nostalgia vem, você fala, cara, isso aqui foi poderoso demais. Você revive aquele momento. A importância do registro, né? Disso que a gente está fazendo, a importância da equipe de mídia, dos cultos, né? Um abraço para toda a equipe de mídia. Os midianitas, né? Um abraço para você. Você tem uma função muito parecida com os escritores da Bíblia, né? Você está registrando aquilo que Deus está fazendo, seja em vídeo, seja em uma imagem. Uma foto pode alcançar alguém para Jesus. E esse áudio me marcou muito, cara. Vou ver se eu acho e eu disponibilizo aqui na edição do vídeo depois. Bom demais. Gessé. Cara, 22, lá em Piratuba. Só quem vai na Conferência Influência sabe que tem momentos que Deus desce no ambiente, né? Tipo o que aconteceu aqui com o John. E era isso que estava acontecendo. E eu com fone, a gente fica... A nossa house, ela fica do lado do palco. Então, eu só tenho a televisão aqui, onde está vindo todas as câmeras, e aí eu vejo as costas de quem está pregando ou de quem está cantando, que eu estou aqui. E eu com o fone lá, cacofonia, microfone, dirigindo, fazendo a direção das câmeras,
E chorando, né? Chorando, e às vezes falava a câmera, ou às vezes falava em língua estranha, os negócios ali e tal. E aí daqui a pouco eu comecei a dar os comandos para os meninos, câmera tal, faz isso, câmera tal, tem ali, tal. E eles não estavam me obedecendo. E aí eu peguei e fui lá, tem as cortinas, eu fui lá, muito sisudo, peguei, abri assim a cortina, quando eu vejo assim, os meninos da câmera de mão levantada, o fone já estava aqui assim, e eles largaram a câmera, daí eu peguei, larguei tudo também, e disse, olha, sabe de uma coisa? Vamos agora curtir, vamos deixar Deus. Foi mal o pessoal que estava assistindo 2022. Aí, ó, aí a revelação. Então, se você passou a raiva lá, poxa, eles não estão filmando. Tem um motivo. Enquanto eu estava lá, me dê imagens, não, o pessoal tava lá. Que massa. Gente, só para vocês terem uma noção, né? Nem quem tá na função de transmitir consegue resistir o que Deus faz lá. É legal. Eu acho que tem uma que veio na minha memória também, foi na conferência online de 2021, que eu fiquei mais na parte de produção, junto contigo na direção. Teve, acho que um dos intervalos do bloco, que acabou o bloco, para ir pro intervalo, e a presença de Deus veio, cara. E os caras falando no microfone assim, você produz. Agora vai quanto? Os caras chorando já. Presença de Deus forte, mas foi muito legal. Mas a experiência que eu quero trazer à tona agora foi da última conferência, que envolve nós três, cara. Foi muito especial. Porque a gente tem muita coisa, cara. Tem 2018, aquela culto que me deu com vigília, muitos momentos. Mas isso aqui me marca muito porque foi um momento de backstage, dos bastidores, nos corres do evento. Tinha recém começado a primeira sessão e tava rolando. Daqui a pouco chega um cara do staff, o Mate, chega pra mim e fala: Josué, o GC tá mal, cara. Começando a conferência, mano. O GC é responsável por toda a direção, a parte técnica ali. O GC não pode ficar mal. Eu falei, cara, o GC tá mal, mano. Estamos só começando. É sábado à tarde. O NASA tava fazendo louvor. Eu lembro que eu saí, o NASA iniciando louvor, o Nazareno iniciando louvor e eu saindo. Cara, mal. E o Mate falou, ele tá mal. Eu orei por ele lá, mas ele tá branco, cara. Ele tá mal, tá enjoado e tal. Eu falei, mano, ele tá lá no estacionamento no carro, cara. Cara, você não pode ficar mal, mano. Mas tranquilo, vamos lá orar por ele. O Nau tava perto de mim, ali nos bastidores. Eu falei, não, vem cá comigo, cara. Vamos lá no estacionamento que o GC tá mal. E a gente tem que orar por ele. E aí, fomos lá e tal. Chegamos no estacionamento. O GC é lá no fundo. O carro aqui deitado no banco do motorista. Branco, suando. A porta aberta. Porta aberta assim, cara. E a conferência rolando lá dentro. Louvor, a galera aqui, tá ligado? Eu tava no meu limite. Eu consegui ficar um tempo lá, mas não aguentava mais, não tinha como ficar. E muita coisa pra acontecer. E aí, ó, passou um caminhão aí, cara. E muita coisa pra acontecer. E aí a gente chegou lá, desde Gessé, como é que você tá, cara? Mano, eu tô mal, tô enjoado, cara. Isso aqui, não sei o que tá acontecendo. E a gente, cara, mas o que tá acontecendo? Tô enjoado, dor de cabeça. Mas a gente falou assim, cara, o Gessé falou, mas acho que isso aqui é espiritual, mano. Eu nunca senti isso, cara. Isso aqui é espiritual. E a gente sabe, quando a gente tá envolvido em algo assim, tem coisa que acontece e você percebe, cara, isso aqui não é meramente terreno. Isso aqui parece que tem uma influência espiritual. E aí a gente falou, cara, a gente vai orar, Gessé, pro Senhor te curar. Aí eu e o Nau no carro, a gente pegou, colocou a mão no Gessé. E antes o Gessé falando, né, cara, isso aqui é espiritual, mano, e eu não sei o que tá acontecendo, mas... E aí o Gessé começou a chorar. Mas eu tô sentindo a presença de Deus aqui, mano. Lá no carro. No carro, cara. No carro, desse, poxa, mano, o que tá acontecendo? O cara tá mal doente, mas tá sentindo a presença de Deus. A lágrima já chorou, já olhei pro Nau, olho marejado. Assim, cara, essa parada tá densa aqui, a presença de Deus. Assim, mano, vamos orar então. E a gente começou a orar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, o Senhor venha curar. O Gessé é importante para aquilo que o Senhor quer fazer aqui. A gente conta com ele nesse time. Ele faz toda a direção, tá com ele. Deus venha curar ele agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que toda a saúde volte ao normal, que esse enjoo passe. Oramos. Cara, Gessé, fica aí, tá? Como a gente vai comprar remédio. Como a gente é incrédulo. Como a gente é incrédulo. Cara, a gente orou, Deus vai... Mas a gente vai lá comprar um remédio. Mano, mas qualquer coisa, dá um toque aqui. A gente saiu, andou uns 50 metros, eu acho. Sim. 50 metros. Não sei se deu. Ouvimos um grito. O Gessé, ei! Nós olhamos assim, passou a dor! Daí eu olhei pro não. Assim, passou a dor, cara. Já fechou a porta do quarto, veio vindo. Do carro. Não acredito, cara. Jesus curou o Gessé, mano. Cara, a presença de Deus, nós tava fora, mano. O evento rolando lá dentro, mas a presença de Deus lá fora, curando, cara. E aquilo me marcou muito. Eu lembro que eu olhei pro Nau e falei, cara, Jesus curou ele. Mas assim, pra garantir, mano, fala pra Laura e nós comprar uns remédios.
cara é meio incrédulo. Eu Compra pra garantir. Eu na direção lá, daqui a pouco chega e te mandaram isso aqui, daí disse, não precisa mais. A gente é muito fraco, né, cara? Mano, foi muito bom. E o Gessé tocou, cara. Sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, o evento todo. Mas me marcou muito, porque eu acho que isso reflete um pouco do que a gente vive como movimento influência. É muito mais do que aquilo que acontece meramente num palco ou a estrutura. No estacionamento, dentro de um carro, cara, a presença de Deus se manifestando, sabe? E eu acho que é isso que a gente quer comunicar com o movimento influência. É muito mais do que uma programação, do que uma liturgia. É uma coisa que você tem que viver, cara, diariamente, nas coisas mais ordinárias da tua vida. Você tá vivendo, alguma coisa aconteceu, ora por alguém, cara. Alguma coisa que precisa fazer, sirva a tua igreja. Esteja disposto a se mover para que você influencie a tua realidade com aquilo que Deus está colocando na tua vida, no teu coração. E para que, acima de tudo, cara, o reino de Deus venha. Amém. Esse é o nosso desejo. Até que Cristo volte e o reino de Deus venha plenamente, para que a gente seja esse instrumento de Deus que Deus está usando aqui na Terra para comunicar a sua vontade e manifestar o seu reino. Beleza, pessoal? É isso. Esse é o nosso primeiro episódio. Será que gravou? Será que deu boa? Deu certo? Eu tava nervoso, cara. Você estava nervoso? Tava. Demais. A mão tava suando. A gente pode gravar outro agora? Não. Galera, Deus abençoe você, tá? Valeu. Fique ligado nos próximos episódios dessa primeira temporada. Espero que Deus tenha te abençoado. Comenta alguma coisa aqui embaixo, manda para os seus amigos, para que isso chegue em mais lugares e mais pessoas sejam influenciadas por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que a gente tem aprendido de Deus. Beleza? Forte abraço, Deus abençoe, até mais. Deus abençoe.